Em 16 de fevereiro de 1943, tanques soviéticos entraram em Kharkov, a quarta maior cidade da União Soviética. O moral estava em seu nível mais alto. Eles haviam destruído um exército alemão inteiro em Stalingrado. Eles avançavam em todas as frentes, e o Stavka acreditava que a Wehrmacht estava derrotada. Comandantes soviéticos já planejavam operações para terminar a guerra até o verão. Um mês depois, eles fugiram para salvar suas vidas quando os alemães retomaram Kharkov. O homem responsável fez isso com menos tanques, menos soldados e um plano que desafiou todas as regras que o Stavka pensava entender sobre como a Wehrmacht combatia. Então hoje, vamos contar toda a história do que aconteceu nessas semanas entre a queda de Stalingrado e a retomada de Kharkov. Como os soviéticos passaram de planejar o fim da guerra para correrem por suas vidas, e como um marechal de campo alemão, Erich von Manstein, realizou o que muitos historiadores ainda consideram o maior contra-ataque de toda a Segunda Guerra Mundial. Para entender as ações de Manstein, é preciso primeiro compreender a confusão que ele enfrentava. No início de fevereiro de 1943, a posição alemã no sul da Rússia estava desmoronando. O Sexto Exército acabara de se render em Stalingrado. Cerca de 90 mil homens foram feitos prisioneiros pelos soviéticos e algo entre 120 mil e 150 mil a mais haviam sido mortos. Esse era o maior e mais equipado exército de campanha da Alemanha. Acabou, e o dano não parou por aí. Os exércitos romeno, húngaro e italiano que protegiam os flancos do Sexto Exército também foram destruídos. Havia uma brecha de cerca de 300 quilômetros entre Voronezh e Rostov, nas linhas alemãs, por onde os soviéticos avançavam. No início da Operação Barbarossa, a Wehrmacht tinha cerca de 3.300 tanques na frente oriental. No final de janeiro de 1943, apenas cerca de 495 ainda estavam operacionais em toda a frente, e a maioria deles eram modelos mais antigos. A Wehrmacht estava com cerca de 470 mil homens abaixo do efetivo total. E lembre-se, Manstein já havia tentado socorrer o Sexto Exército em dezembro com a Operação Tempestade de Inverno. Ele chegou a cerca de 48 quilômetros do Bolsão antes de tudo desmoronar, pois não tinha força suficiente para romper. Quando o Sexto Exército se rendeu em 2 de fevereiro, Manstein tentou manter unido o Grupo de Exército Sul, com 32 divisões em uma frente de 700 quilômetros, mas o Stavka não lhe daria tempo para resolver a situação. Stalin e o comando soviético perceberam o que todos viram. Os alemães estavam derrotados, então decidiram que era hora de eliminá-los no sul. No dia em que Paula entregou o Sexto Exército, os soviéticos iniciaram 2 grandes ofensivas. A Operação Estrela, liderada pelo general Golokov da frente de Voronezh, avançaria a oeste rumo a Kharkov e Belgorod. A Operação Galope, sob o comando do general Vatutin da frente sudoeste, avançaria ainda mais, visando chegar até as travessias do rio Dnieper e, por fim, ao Mar de Azov. Se a Galope tivesse êxito, isolaria todas as unidades alemãs a leste do Dnieper. Isso não seria só a destruição do Grupo de Exército Sul. Isso poderia significar o fim da posição alemã na Rússia. E, a princípio, tudo saiu exatamente como planejado. As forças de Golikov romperam as linhas do Segundo Exército Alemão, com efetivo reduzido. Kursk caiu em 8 de fevereiro. Os soviéticos avançaram sobre Kharkov por vários lados, rompendo defesas sem homens suficientes para resistir. Em 15 de fevereiro, o general das SS, Hauser, comandante do 2º Corpo Panzer da SS, analisou a situação e tomou uma decisão que teria consequências graves. Hitler ordenou manter Kharkov a todo custo, mas Hauser retirou suas divisões. No dia seguinte, 16 de fevereiro, as forças soviéticas entraram na cidade. Enquanto isso, ao sul, a Operação Galope de Vatutin avançava ainda mais rapidamente. A ponta de lança era o Grupo Móvel Popov, liderado pelo tenente-general Markian Popov e formado por 4 corpos de tanques, avançando para sudoeste rumo às travessias do Dnieper. Em meados de fevereiro, elementos do 25º Corpo de Tanques percorreram mais de 300 quilômetros em menos de 10 dias. Eles se aproximavam de Zaporizhzhia, onde ficava o quartel-general de Manstein e a última estrada que ligava a ala sul alemã às linhas de suprimento. Aqui a história fica interessante, pois a Stavka interpretava a situação de forma totalmente errada. A inteligência soviética relatava grandes movimentos de tropas alemãs para o oeste.
As estradas estavam congestionadas de veículos, equipamentos pesados estavam sendo abandonados e bases aéreas avançadas estavam sendo evacuadas. Os comandantes soviéticos viram isso como retirada alemã para o Dnieper. A Wehrmacht recuava e não era hora de diminuir a pressão. Eles forçaram seus exércitos cansados e sem suprimentos a avançar ainda mais. O que eles não sabiam era que 3 divisões de Elite Panzer da Waffen-SS tinham sido transferidas da França para o leste, recém-equipadas e quase em força total. Eles não sabiam que Manstein movia o primeiro exército Panzer do flanco direito para o esquerdo. Eles não sabiam que a 4ª Frota Aérea da Luftwaffe havia se reorganizado e ampliado suas sortidas diárias de 350 em janeiro para mais de 1000 em fevereiro. A retirada era, na verdade, um reposicionamento. Manstein depois descreveu isso com um termo do xadrez. Ele chamou de Castling o movimento em que rei e torre trocam de lugar. Você melhora sua posição defensiva enquanto, ao mesmo tempo, libera sua peça de ataque mais poderosa. Os exércitos alemães eram a torre e iam se mover. Há outro detalhe que torna isso ainda mais notável. Em 17 de fevereiro, Hitler voou até o quartel-general de Manstein em Zaporizhia para discutir a situação. Ele ficou por 3 dias. Em 19 de fevereiro, tanques soviéticos do 25º Corpo de Tanques apareceram nos arredores da cidade, a cerca de 5 quilômetros do campo de aviação onde estava o avião de Hitler. Um trem blindado e aeronaves decolando às pressas conseguiram bloquear o avanço soviético tempo suficiente para que Hitler fosse evacuado. Não havia, nas próprias palavras de Manstein, uma única unidade entre eles e o inimigo. Os soviéticos chegaram tão perto de mudar fundamentalmente o curso da guerra sem nem mesmo saber disso. As tripulações dos tanques não sabiam que Hitler estava ali. Eles só seguiam ordens e avançavam para o Dnieper. Mas Manstein entendeu algo que a Stavka não compreendeu. Quanto mais avançavam, mais enfraqueciam os soviéticos. Meses de operações ofensivas contínuas desde dezembro haviam reduzido as formações soviéticas a uma fração de sua força autorizada. As divisões do 40º Exército tinham, em média, entre 3.500 e 4.000 homens cada. Algumas divisões do 69º Exército estavam reduzidas a 1.000 a 1.500 soldados. Algumas tinham só 20 a 50 morteiros para apoio de fogo. A frente sudoeste de Vatutin pediu mais 19.000 reforços e 300 tanques. Eles não receberam quase nada. A frente de Voronezh havia recebido apenas 1.600 reforços desde o início das operações em janeiro. O grupo móvel Popov, a ponta de lança blindada que deveria cortar toda a ala sul alemã, iniciou a Operação Gallup com cerca de 212 tanques distribuídos em 4 corpos de tanques. Para colocar isso em perspectiva, isso equivale à força de um único corpo de panzer alemão. E Vatutin esperava que essa força cobrisse 270 quilômetros em um único avanço. Na Operação Urano, as unidades de tanques soviéticas, mesmo em força total, avançavam apenas 100 a 120 km por investida, distância que um T-34 fazia fora de estrada com uma carga de combustível. Os homens de Popov tinham que percorrer mais que o dobro da distância, com 1/3 dos tanques e linhas de suprimento que já estavam falhando. Em meados de fevereiro, Popov relatou que seus tanques de combustível estavam pela metade. Ele não conseguia se mover, mas a Stavka ainda os pressionava para avançar. O planejamento, como descreveu um historiador, ignorava o terreno, o clima, a logística e o inimigo. Foi motivado pelo excesso de confiança após Stalingrado. Eles já haviam feito isso antes. Após a vitória diante de Moscou em janeiro de 1942, os soviéticos haviam se estendido demais exatamente da mesma forma e foram punidos. Eles estavam prestes a aprender essa lição novamente. Manstein lançou sua contraofensiva em 20 de fevereiro de 1943. Ele chamou isso de golpe de revés. O conceito era simples: deixe os soviéticos avançarem profundamente em território onde não tinham linhas de suprimento, espere até que estivessem exaustos e sem combustível, então ataque seus flancos expostos com blindados concentrados. A execução foi tudo menos simples. Manstein organizou o ataque em 3 etapas. Primeiro, destruir as pontas de lança soviéticas que avançaram demais. Segundo, retomar Kharkov. Terceiro, avançar ao norte rumo a Kursk, junto ao grupo de exército Centro. A terceira etapa não ocorreu, mas as 2 primeiras já seriam devastadoras. O 4º Exército Panzer do general Roth atacou primeiro, avançando pelo flanco da frente sudoeste de Vatutin.
Dois ataques convergentes, o 57 o Corpo Panzer e o 48 o Corpo Panzer vindos do sul, e o segundo Corpo Panzer SS vindo do noroeste, pegaram os soviéticos de várias direções ao mesmo tempo. E o momento foi devastador. No exato instante em que os panzers alemães atacaram, unidade soviética após unidade soviética estava ficando sem combustível. O grupo móvel de Popov, antes ponta de lança soviética, foi cercado e destruído. O 25º Corpo de Tanques, que quase encontrou Hitler por acaso em Zaporizhia, ficou isolado. Sem combustível, as tripulações explodiram os tanques e tentaram retornar a pé às linhas soviéticas. O comandante deles, General Pavlov, foi ferido e capturado. Simultaneamente, o Corpo Panzer de Hoth destruiu o 6º Exército Soviético em 5 dias. O segundo Corpo Panzer SS, que havia sido retirado após evacuar Kharkov, voltou à luta em 23 de fevereiro. As 3 divisões SS avançaram para o sudeste e atacaram o já colapsado 6º Exército Soviético. Após uma semana de contra-ataque, Manstein destruiu a ofensiva soviética no sul e avançou ao norte. Os soviéticos perderam quase todos os tanques. Diversos exércitos foram destruídos ou ficaram ineficazes. E os alemães, que todos já tinham descartado 3 semanas antes, estavam avançando. No início de março, o 4º Exército Panzer de Hoth, incluindo o Corpo Panzer da SS, havia percorrido 80 quilômetros e estava posicionado cerca de 16 quilômetros ao sul de Kharkov. A divisão Leibstandarte estabeleceu uma cabeça de ponte sobre o rio Musa e abriu caminho para a cidade. O plano de Manstein era contornar Kharkov e cercá-la pelo norte, isolando os defensores soviéticos e destruindo-os em campo aberto. Hauser, o mesmo general da SS que desobedeceu Hitler ao não manter a cidade um mês antes, agora ignorou ordens de Manstein para contorná-la. Em 11 de março, Hauser ordenou um ataque direto. A Das Reich atacou pelo oeste e a Leibstandarte pelo norte. A Totenkopf protegeu os flancos norte e noroeste. Tropas de assalto foram organizadas em Kampfgruppen, cada uma com uma estrada designada para avançar até a cidade. Na cidade, aguardavam por eles o 3º Exército de Tanques de Ribalco e o 69º Exército. Os defensores eram o 1º e o 2º Corpos de Tanques da Guarda, e ao menos 4 divisões de fuzileiros entrincheiradas em posições pela cidade. Tropas soviéticas fortificaram prédios, colocaram atiradores nos andares altos e instalaram canhões antitanque cobrindo as avenidas principais. No primeiro dia, Das Reich avançou do oeste até a estação ferroviária principal, mas não passou disso. Hoth mandou Hauser retirar Das Reich e avançar para o leste para cercar a cidade como planejado. Hauser recusou. Hoth repetiu a ordem após a meia-noite. Hauser recusou novamente. Na terceira tentativa, ele finalmente obedeceu e Das Reich se retirou usando um corredor aberto pela Leibstandarte para atravessar o norte de Kharkov e se reposicionar no lado leste da cidade. Enquanto isso, a Leibstandarte lutava para abrir caminho pelos subúrbios do norte, casa por casa. No dia 12 de março, a divisão rompeu as defesas soviéticas e avançou em direção ao centro. Ao fim do dia, o 2º Batalhão do 2º Regimento Panzer Grenadier chegou a apenas 2 quarteirões ao norte da Praça Jeziinsky, sofrendo pesadas baixas de franco-atiradores soviéticos no caminho. Ao anoitecer, já haviam cercado a praça. Naquela noite, o 3º Batalhão do regimento, sob o comando de Joachim Peiper, juntou-se ao 2º Batalhão na praça e atacou para o sul, cruzando o rio Kharkov e abrindo caminho em direção à Avenida Moscou. Ao mover suas forças ao norte para enfrentar a Leibstandarte, o comandante soviético da cidade, Major-General Belov, deixou o oeste da cidade soviética desprotegido. A Das Reich reposicionada avançou pela brecha. Em 13 de março, Belov viu a posição perdida e ordenou uma retirada em combate para o leste. Em 14 de março a cidade havia caído. As forças de Manstein avançaram e tomaram Belgorod em 18 de março. E então, a Rasputitsa chegou. O degelo da primavera deixou a linha de frente lamacenta, impedindo qualquer avanço. Em menos de um mês, Manstein recuou as forças soviéticas no sul da Rússia até suas linhas iniciais. Ele destruiu ou incapacitou cerca de 5 exércitos soviéticos. As baixas soviéticas durante a operação chegaram a cerca de 90.000, com aproximadamente 46.000 mortos e 14.000 capturados. O Corpo Panzer da SS, que participou dos combates mais intensos, teve cerca de 4.300 mortos e feridos.
Para contextualizar, os soviéticos planejavam destruir o grupo de exército sul. Agora eram eles que corriam para se reconstruir. Ao analisar a operação, destacam-se razões pelas quais Manstein teve sucesso, enquanto a maioria dos comandantes teria falhado. Primeiro, trocou espaço por tempo. A Stavka via as retiradas alemãs como colapso, mas Manstein cedia terreno para encurtar suas linhas de suprimento e esticar as soviéticas. A cada quilômetro avançado pelos soviéticos, eles enfraqueciam e ele se fortalecia. Em segundo lugar, concentrou seus blindados no ponto decisivo. Em vez de espalhar suas divisões Panzer por toda a frente de 700 quilômetros, ele as reuniu para um único ataque maciço contra as forças soviéticas mais estendidas e expostas. Ele atacou o ponto fraco com suas melhores unidades. Terceiro, a Luftwaffe. Isso não é mencionado o suficiente. O aumento da 4ª Frota Aérea de 350 para mais de 1000 sortidas diárias deu aos alemães superioridade aérea temporária exatamente no momento em que eles precisavam. Os Stuka bombardearam os Popovs e as colunas do 6º Exército, enfraquecendo-os antes dos Panzers chegarem. Por fim, os soviéticos foram os principais responsáveis pelos próprios danos. A Stavka lançou operações demais simultaneamente. Operação Estrela, Galop, Estrela Polar, a ofensiva contra o grupo de exércitos Centro. Todas ocorrem ao mesmo tempo e disputam as mesmas reservas limitadas. O contra-ataque de Manstein foi eficaz, pois não havia tropas para cobrir a brecha, já que todas estavam ocupadas em outros pontos. Manstein agiu corretamente, mas também se beneficiou da confiança excessiva do inimigo, que não percebeu o que viria. A linha de frente se estabilizou no rio Donets no fim de março, praticamente na mesma posição anterior à ofensiva soviética de inverno. A lama parou ambos os lados, mas o formato da nova linha de frente criou algo que definiria o restante de 1943. Quando as forças de Manstein retomaram Belgorod e pararam, e a ofensiva da frente central soviética ao norte também foi interrompida, o que restou foi uma enorme saliência nas linhas soviéticas, centrada na cidade de Kursk, com cerca de 120 quilômetros de largura em sua base, repleta de exércitos soviéticos. Manstein percebeu a oportunidade imediatamente. Ele sugeriu atacar a saliência quando o solo secasse, antes que os soviéticos a fortificassem. Mas Hitler adiou. Ele queria mais tanques, divisões e tempo para se preparar. A operação foi adiada de abril para maio, depois junho e julho. Ela recebeu um nome, Operação Cidadela. Quando os alemães iniciaram a Operação Cidadela em 5 de julho de 1943, os soviéticos já haviam passado 4 meses construindo a mais profunda rede defensiva da história militar. Eles sabiam de onde e quando viriam os ataques. Kursk foi a maior batalha de tanques já travada, e os alemães não conseguiram reverter a situação. As contraofensivas soviéticas que se seguiram, as operações Kutuzov e Rumiantsev, retomaram Belgorod e Kharkov pela última vez em agosto de 1943. O contra-ataque de Manstein em fevereiro e março estabilizou a frente e deu à Alemanha alguns meses a mais, mas também criou o próprio saliente que atraiu a Wehrmacht para sua última ofensiva estratégica no leste. A terceira batalha de Kharkov foi a última vez que o exército alemão tomou uma grande cidade dos soviéticos. Foi a última vez que a habilidade operacional de um único comandante conseguiu reverter o ímpeto de toda uma frente. Essa foi a última vez que alguém do lado alemão acreditou, mesmo que brevemente, que a situação ainda podia mudar.